Lucas 19, 37 e 38, diz assim a versão que eu tenho em minhas mãos: E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra, paz no céu e glória nas alturas. Vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Ó Deus, te somos totalmente gratos por podermos ler a tua palavra. Senhor, por misericórdia, tu conheces a necessidade de cada coração. Por isso, Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações, de acordo com a tua grandeza, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém. Querido e querida, eu quero convidar você a pensar juntamente comigo. Esse texto fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu quero convidar você a fazer parte dessa entrada triunfal. Faça parte da entrada triunfal. O que era uma entrada triunfal? A palavra triunfal naturalmente vem de triunfo, de glória, de conquista, de alegria, de superação sobre os inimigos ou sobre os opositores. Era natural, quando os reis ou os reinos estavam em guerra, o rei do reino vencedor, quando ele entrava na sua própria cidade, quando ele voltava com os seus guerreiros, com os seus valentes, com aquelas pessoas que conseguiram triunfar, conseguiram trazer a vitória para aquele reino, era natural que eles trouxessem também os despojos, as riquezas do outro reino, as coisas que pertenciam ao outro reino, as mulheres, as crianças, os animais, os bens, o ouro, a prata. Mas também era natural que o reino vencedor, e o puxado pelo seu rei, trouxesse também aqueles que agora eram escravos, aqueles que agora estariam servindo ao reino vencedor, dado que saíram de uma situação de derrota, e agora eles precisavam estar como súditos do novo rei, eles precisavam agora estar prestando obediência ao novo rei, eles precisavam estar em contato com as pessoas que eram suas opositoras, e estas pessoas que agora eram trazidas como se fossem simplesmente os empregados, as pessoas que eram tidas como os escravos, essas pessoas agora precisavam servir com alegria, diante do novo reinado, diante da nova dimensão que lhe era colocada. Agora imaginemos alguém que fora pego dentro da guerra, alguém que era cativo da guerra, alguém que era prisioneiro de guerra. Quando esse prisioneiro voltava, quando esse prisioneiro, aliás, adentrava as portas, os portões da cidade do reino vencedor, possivelmente essas pessoas tremiam, porque essas pessoas sabiam que elas seriam castigadas, essas pessoas seriam escravizadas, elas não teriam mais liberdade dentro daquele reino, a menos que elas tivessem uma maneira de fugir. Elas seriam escravizadas até que elas fossem negociadas, compradas pelo seu antigo rei, ou seu antigo reino, ou mesmo até que a morte chegasse às suas vidas. Geralmente os reis, quando eles entravam, quando eles voltavam das guerras, era natural que os seus súditos, as pessoas que faziam parte do seu reino, estivessem saudando com bandeiras, estivessem saudando com músicas, com instrumentos de música,
era um festejo, era uma alegria em poder receber de volta o seu rei, de volta aquele que saiu para guerrear. Era uma alegria poder encontrar os seus soldados, aqueles que foram defender a sua pátria, foram defender o seu reino, aqueles que arriscaram a sua vida, aqueles que lutaram contra o inimigo, para que aquele reino pudesse ter paz. Essas pessoas eram recebidas debaixo de aplausos, debaixo de músicas, debaixo de canções. Essas pessoas eram tidas como heróis de guerra. A palavra do Senhor diz, no texto inteiro, se você ler todo o texto, a partir do versículo de número 28, você vai encontrar a palavra de Deus falando, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, quando Jesus havia acabado de orar, quando Jesus havia falado com seus apóstolos, que agora era hora deles entrar na cidade, e a cidade que estava esperando para que as profecias se cumprissem. E dentre todas as outras coisas, a profecia dizia que aquele que estava entrando em cima de um jumentinho, esse seria morto pelo povo. Geralmente os reis, quando eles voltavam, eles vinham em cima dos melhores cavalos, em cima das melhores carruagens, em cima dos melhores carros da época. Então os reis vinham, entravam, voltavam para o seu reino de uma maneira triunfal, voltavam por cima. A palavra de Deus diz que Jesus, quando estava para entrar em Jerusalém, todo o aparato que fora preparado para a entrada de Jesus, quebrava todos os protocolos possíveis. Quando os reis voltavam das guerras, era natural que alguns dos seus súditos entregassem presentes, entregassem flores, entregassem donativos, como uma forma de gratidão, como uma forma de reconhecimento por aquilo que o rei, através dos seus súditos, havia conseguido para aquele reino. A palavra de Deus diz que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Não era um cavalo especial, não era um puro sangue, não era uma carruagem especial folheada a ouro, não era trazido atrás dessa carruagem pessoas de grande valor e de influência para a sociedade local, mas a palavra de Deus diz que Jesus entrou em cima de um jumentinho. Jesus começa a entrar totalmente diferenciado dos outros reis, quando entravam em seus reinos, quando entravam em sua cidade. A partir do versículo de número 36, você vai encontrar 35, 36, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo: e trouxeram-no a Jesus, trouxeram um jumentinho para Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima dele. Tudo que aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, os seus discípulos, os seus seguidores, pessoas conhecidas e pessoas anônimas, pessoas cujos nomes a Bíblia também não revela, diz a palavra de Deus que eles começaram a preparar o melhor aparato para que Jesus entrasse em Jerusalém. Afinal de contas era o seu rei, e que em cumprimento às profecias estava entrando na cidade chamada Santa, na cidade de Jerusalém, para que ali se cumprisse o propósito de Deus, para que ali se cumprisse toda a profecia através da sua morte na cruz. É interessante que quando a gente olha esse texto, a grosso modo, nós não percebemos algumas coisas, algumas minúcias que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, gostaria de pensar com os irmãos em cima desses pequeninos detalhes. É interessante que os reis, quando eles entravam, quando eles voltavam da guerra, eles traziam as pessoas que agora eram escravas. Jesus sempre andou em meio a muitas pessoas, e Jesus sempre andou em meio a muitas pessoas também pobres. Existiam amigos de Jesus que eram ricos, mas a grande multidão que seguia Jesus
era de pessoas que eram tidas como escórias da sociedade, eram pessoas que não eram benquistas na sociedade, pessoas que não eram bem situadas economicamente na sociedade, pessoas que não tinham, por vezes, o que comer, pessoas que não tinham muitas vezes o que vestir, pessoas que não tinham facilidade de se locomoverem, porque faltava algum movimento básico no seu corpo, pessoas que tinham membros dos seus corpos atrofiados, pessoas que haviam sido curadas por Jesus de algumas enfermidades. E a palavra de Deus diz que quando Jesus começou a se aproximar com o jumentinho, ou em cima do jumentinho, essas pessoas queriam fazer de Jesus e da sua entrada uma entrada histórica, uma entrada excepcional, e eles queriam oferecer a Jesus o que eles tinham de melhor, e eles não tinham ouro, eles não tinham bandeiras para poder festejar diante do Senhor, eles não tinham presentes para entregar ao Senhor. Então eles começaram a tirar as suas vestes, começaram a tirar as suas capas, as suas roupas, e começaram a lançar para que o jumentinho passasse por cima. Eles queriam, como faziam os outros reinos, pessoas com bandeiras comemorando o retorno do seu rei. Eles não tinham tais bandeiras, então eles foram e começaram a pegar pedaços de plantas, pedaços de árvores, palmeiras, e começaram a balançar, começaram a fazer um grande folguedo, começaram a fazer uma grande alegria, porque o rei que estava em cima de um jumentinho, era um rei que faria história, era um rei que faria a diferença na vida das pessoas, era um rei que estava quebrando protocolos, era um rei que estava exemplificando com a sua entrada coisas do reino espiritual, coisas do reino invisível, coisas que com o tempo as pessoas aprenderiam na sua prática. Naturalmente, as pessoas que eram trazidas como escravos ou escravas dos reis que venciam as guerras, elas vinham entristecidas. Ninguém serve a uma escravidão com alegria. Eles eram escravos, mas quem eram aqueles que estavam acompanhando Jesus? Ali no meio da multidão haviam pessoas que haviam sido curadas por Jesus, pessoas que agora aprenderam a amar Jesus. Imaginemos, a Bíblia não dá o nome dos que estavam na multidão, mas imaginemos Bartimeu, o cego, depois que havia sido curado, ele naquela multidão, e agora os seus olhos podiam contemplar o Rei da Glória, o Filho de Davi, as profecias se cumprindo. Ele podia agora contemplar aquele que abriu os seus olhos, aquele que disse: Senhor, eu quero ver, e ouviu de Jesus: vê, seja feito conforme a tua fé. E agora ele balançando plantas, folhas, palhas, para que Jesus estivesse entrando. A Bíblia não dá esses nomes, a Bíblia não fala as pessoas que estavam lá, além dos seus apóstolos e discípulos, mas podemos imaginar pessoas que foram curadas, pessoas que antes eram aleijadas e que agora estavam podendo andar, e agora podiam andar sim, atrás do jumentinho, podiam agora fazer coro, podiam entrar em Jerusalém, podiam festejar, porque estavam vivenciando a vinda do reino, a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz nos 2 versículos que nós tomamos por base no início, 37 e 38, quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começava a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Agora, a multidão era feita de libertos, não de escravos, pessoas que outrora estavam sendo escravizados por demônios, pessoas que haviam sido condenadas
pelos demônios, pessoas que estavam acorrentadas, aprisionadas, pessoas que não tinham paz, pessoas que não tinham alegria, pessoas que estavam presas ao seu passado, pessoas que estavam presas a uma limitação física, pessoas que estavam presas à limitação visual, pessoas que estavam presas a todo tipo de limitação, e agora sendo curadas pelo Senhor. Essas pessoas agora não eram escravas do rei, mas eram agora os libertos que estavam expressando suas experiências com o Senhor. Eles estavam gritando, eles estavam cantando, eles estavam dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Eles estavam dizendo: esse momento não movimenta apenas a terra, não apenas cumpre parte da história, mas esse movimento agora, a entrada deste homem em cima desse jumento, homens agora que vêm atrás, ex-coxos, ex-aleijados, ex-cegos, ex-prostitutas, ex-tudo, pessoas que agora já não tinham mais prazer em viver uma vida de pecado, uma vida de limitação, um rei que agora estava quebrando protocolos, enquanto que o rei trazia depois dos seus soldados escravos, este rei agora trazia juntamente com os seus soldados, libertos do pecado, libertos das setas do inimigo, pessoas que agora entravam para triunfar com Jesus dentro de Jerusalém e por toda a eternidade. O rei que triunfava, diz a palavra de Deus, o rei que estava entrando, ele alegrava os céus. É interessante a gente notar que, possivelmente nesta multidão, e Jesus andava, como eu falei anteriormente, Jesus andava com muitas pessoas carentes, muitas pessoas pobres, embora tivesse alguns amigos também ricos. Jesus sempre se importou com as pessoas dentro das suas necessidades, e essas pessoas queriam oferecer a Jesus o que elas tinham de melhor, e o que elas tinham de melhor não eram apenas as palhas das palmeiras, não era apenas as suas vestes colocadas como que pavimentando o lugar, como que colocando uma rua de ouro para que o mestre estivesse passando, mas eles estavam trazendo dentro de si o mais perfeito louvor. Eles estavam exibindo suas experiências com o Senhor. Eles estavam dizendo: esse que está sentado sobre o jumentinho, este é o rei que vem em nome do Senhor. Não é um rei qualquer, é o rei que veio nos libertar. Embora os seus olhos ainda não tivessem sido totalmente abertos, embora ainda não houvessem compreendido a necessidade de Jesus morrer e ressuscitar por aqueles a quem ele havia libertado das limitações humanas, eles estavam dizendo: este que está entrando em Jerusalém, bendito ele, abençoado ele, louvamos o nome deste rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, o céu está em paz, porque este rei está entrando em Jerusalém. Olha que coisa antagônica que só o rei de Deus pode trazer. O céu está em paz, enquanto o rei que estava entrando em Jerusalém, ele sabia o que esperava dentro de Jerusalém. Ele sabia que um grande conflito estava já dentro do seu coração. Ele sabia que, diferentemente dos outros reis, que por vezes sequer iam às guerras, mas mandavam os seus súditos, os seus soldados, e na volta eles entravam, eles simplesmente assumiam a paternidade da vitória. Esse rei agora diferenciado, esse rei agora ele estava entrando para morrer, estava entrando para entregar a sua vida, estava entrando com um grupo que era um protótipo, era um grupo que estava representando a eternidade, pessoas ali que haviam sido curadas de vários tipos de enfermidades,
pessoas que haviam sido libertas das garras do inimigo, do reino das trevas. Agora essas pessoas estavam cantando: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Esse rei causa paz no céu, porque se cumpre a profecia, se cumpre a vontade de Deus, se cumpre aquilo que estava detalhado, aquilo que havia sido predeterminado pelo próprio Deus. Glória a Deus nas alturas. Eles não gritavam apenas como os outros reis, os seus nomes eram gritados, ecoava os seus nomes diante dos seus soldados, seus súditos, diante das pessoas que faziam parte do seu reino. Esse rei entrou e ele não recebia a glória para ele, mas essa glória era dada ao Pai. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome de Yahvé, bendito o rei que vem cumprir as Escrituras, porque ele traz paz no céu, e por isso glória seja dada a Deus por conta deste rei que entra em Jerusalém. Os outros reis, quando voltavam das suas guerras, depois da entrada triunfal, naturalmente eles faziam um grande banquete, uma grande festa. Eles iam festejar as conquistas. Ele começava a trazer para o seu reino todas as conquistas, os despojos, os escravos, as coisas que, através dos seus soldados, ele havia conquistado. Mas o rei não ia para o trono esperando a morte, ele ia esperando a glória, ou eles iam esperando a glória. Mas, se você percebeu, a palavra de Deus diz: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu. Ora, Jerusalém está na terra, e as pessoas diziam: paz no céu. Olha que detalhe importante a gente percebe aqui, porque aquele que estava entrando em Jerusalém, o seu reino não terminaria em Jerusalém. O seu reino é eterno, o seu reino continuaria, o seu reino está no céu, o seu reino está na terra, o seu reino está no coração do ser humano, o seu reino está trazendo paz no céu, paz na terra. O seu reino faz com que o nome do Senhor, ou ao nome do Senhor, seja dada toda a glória nas maiores alturas. Haverá um dia em que não mais em cima de um jumentinho, não mais com vestes, roupas humanas colocadas para ele entrar. Haverá um dia em que esse rei voltará para fazer, juntamente com todos os seus súditos, com todos aqueles que acreditam nele, com todos que o amam, com todos que se envolvem de coração com ele e com a sua vontade, ele voltará e levará todos os seus servos, todos os seus soldados, os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus servos, a sua igreja. Ele não vai precisar de bandeiras, ele não vai precisar de roupas no chão para andar, ele não vai precisar de palhas, de palmeiras para acenar a sua vitória, mas ele presenciará toda a igreja, todos os súditos, todos os servos, todos os anjos, todos os homens, todos os salvos se prostrarem diante dele e dizer: bendito aquele que veio em nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O seu reino não terminou, o seu trono começou na cruz, mas o seu trono está exatamente onde ele disse para os seus apóstolos: eu vou, mas eu voltarei, eu vou buscar vocês, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu quero concluir. Houve uma quebra de paradigmas, pois o rei entrava na cidade para morrer, os outros entravam para festejar. Jesus entrou em Jerusalém para morrer.
Ele morreria para que os seus súditos tivessem vida em abundância. Geralmente as pessoas diziam vida ao rei. Esse rei, ele quebra os paradigmas para que os seus súditos, seus servos, eu e você, os pecadores arrependidos dos seus pecados, os que traficaram, os que mataram, os que se prostituíram, os que foram desonestos, os que viveram de uma forma perniciosa, os que fizeram todo tipo de coisa atroz, os que viveram mergulhados no pecado, mas no dia que se encontraram com esse rei, no dia que declararam esse rei como Senhor e Salvador da sua vida, sentiram o peso da libertação, puderam sentir a alegria do fluir do Espírito desse rei dentro dos seus corações. Esses mesmos que um dia encontraram-no aqui na terra, esses mesmos encontrarão esse rei na glória, quando de forma triunfal, todos estarão perante o seu trono, todos se curvarão diante do seu trono, todos os reis da terra, todos os simples da terra, todos os importantes da terra, todos os sacerdotes, todos os profetas, todas as pessoas que viveram aqui e que pela fé se entregaram por completo a este rei, todos se prostrarão diante desse rei, e poderemos ouvir, e poderemos cantar, junto com os anjos, poderemos, assim como na entrada triunfal em Jerusalém, poderemos, na nossa entrada no reino celestial, quando este rei vier nos buscar, poderemos dizer com os santos anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Filho de Deus, bendito a raiz de Davi, bendito aquele que começou o seu reinado lá na terra, bendito aquele que não tem parâmetros, não tem limitações para o seu reino, bendito aquele que foi em nome do Deus Todo-Poderoso para buscar e salvar todos aqueles que haviam se perdido. E eu quero concluir. Talvez você se sinta indigno, talvez você se sinta limitado para servir esse rei, talvez você se sinta prejudicado ou não tão agraciado quanto outras pessoas, quer seja na vida econômica, financeira, espiritual, material, intelectual e quaisquer outros aspectos. Talvez você se sinta ínfimo. Porém, esse rei que traz paz no céu, ele estava rodeado de pessoas que, assim como você, eram pessoas indignas, assim como eu, pessoas indignas e limitadas, mas pessoas que um dia acreditaram que aquele que era a raiz do rei Davi, aquele que era o princípio e o cumprimento das Escrituras, aquele que traz paz na terra, aquele que traz paz no céu. Quando ele nasceu, os anjos cantaram paz na terra. Quando ele estava para morrer, os homens cantaram paz no céu. Eu quero convidar você a fazer parte também dessa entrada triunfal. A entrada triunfal, ela ainda não fechou. O rei começou a entrar, começou por Jerusalém, mas haverá um dia em que ele voltará para buscar a mim e a você, e todos nós, juntamente com a multidão dos salvos, estaremos dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, se há alguém, ó Deus, nesse momento, ouvindo esta palavra, e que ainda, Senhor, não se prostrou diante deste rei, que ainda, Senhor, não faz parte desse cortejo, dessa entrada triunfal, Senhor, que esta noite seja a noite em que o seu coração se abra para Ti,
em que o seu coração, Senhor, se manifeste, se rendendo diante de Ti. Glorifica o Teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, pois assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.